Fala galera da Tríade, tudo bem com vocês? Bom, Daniel Piaia por aqui. Hoje venho trazer aqui uma super análise para vocês se inteirarem como que está o mercado de criptomoedas. Lógico, a gente precisa olhar Bitcoin, mas a gente também vai olhar Ethereum, vamos olhar Sol e vamos olhar também Link e Hype. Essas indicações, essas sugestões são do pessoal lá do grupo do Telegram, na nossa comunidade de network. Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos partir aqui para o nosso gráfico de Bitcoin. Bitcoin é um índice do mercado, então é através dele que a gente vai entender como está o mercado. Mensal de Bitcoin. Temos aqui, ó, tendência de alta ainda no Bitcoin. Topos e fundos ascendentes. Olha só, tendência de alta no Bitcoin. E agora, informação mais relevante que a gente tem, rompemos um fundo anterior. É com essa visão que a gente parte para os tempos gráficos micro, porque afinal de contas o mensal é o macro do mercado. Então a gente utiliza o mensal como um macro e a gente analisa o que está acontecendo através dos tempos menores. Mas o macro, a direção que a gente vai seguindo é com esse rompimento sem continuação aqui do tempo maior. Então vamos ver aqui o que está acontecendo nos tempos menores. Então deixa eu só marcar aqui, ó, esse ponto do gráfico, porque é com isso que a gente vai se embasar aqui nas nossas análises. Vamos lá. Então aqui no mensal, com esse rompimento aqui desse fundo anterior, agora a gente tem aqui uma grande probabilidade, uma formação de um fundo descendente e continuidade da tendência de baixa. Vamos ver se isso já está para acontecer. Na verdade, esse fundo aqui, quem é da tríade já sabe, ainda não está acontecendo esse fundo. Precisamos, no mínimo, aqui ver um rompimento de máxima. Ainda não temos essa informação, mas precisamos entrar aqui no semanal para ver de fato o que está rolando. Semanal aqui, ó, aparentemente, com essa visão que a gente tem, ele já criou o seu fundo descendente. O semanal vem de uma tendência de baixa aqui, ó. Ele já está em tendência de baixa. Então a gente precisa olhar para essa tendência aqui. Como que está a tendência do semanal? Está dessa forma, tendência de baixa, já construiu o fundo, já está maduro para construir o topo, então a gente olha dessa forma. Vamos entrar aqui nesse fractal, mas antes percebam como que é importante essa marcação do fundo anterior aqui do mensal. Olha só como é que o semanal chegou exatamente aqui nessa linha que demarca o evento aqui do mensal, é um evento anterior de longo prazo, mas ainda tendo seu efeito aqui dentro do gráfico. E agora a gente precisa entender como que isso aqui aconteceu, se agora realmente já vamos vir para baixo novamente, porque afinal de contas é uma tendência de baixa, ela tende a continuar, ou se é já uma tentativa dos touros em construir aqui uma estrutura de alta que vai levar o preço um pouco mais para cima, talvez. Mas até esse momento, o que, que temos aqui? Ó? Este fundo. Temos este fundo aqui como evento atual nesse preço aqui. Então precisamos investigar se aqui já tem indícios dessa tendência de baixa que pode vir a acontecer aqui no diário, por exemplo. E nosso diário como está? À medida que a gente vai entrando aqui nos fractais, a gente vai entendendo como que está a estrutura aqui do preço. Isso tudo Bitcoin ainda. A gente precisa ter uma visão bem ampla de Bitcoin para quando entrar nas criptomoedas, das altcoins, na verdade, a gente já tem uma visão bem clara. Então, olha só, diário, ele fez uma tendência de alta aqui, ó, fundo ascendente, rompeu o topo anterior. Deixa eu apagar esses desenhos aqui, fica mais fácil para a gente olhar. Então, aqui a marcação lá do mensal, e agora o preço fez um fundo ascendente, rompeu o topo anterior com esse movimento, fez um rompimento sem continuação. Já olhando aqui no diário, uma barreira que os touros ultrapassaram, mas não conseguiram dar continuidade, e além de uma barreira aqui de longo prazo. Então, uma barreira aqui de ainda de parte, vamos dizer que estamos no meso, olhando aqui no diário, e no macro, aqui um rompimento sem continuação também. Por isso que o preço veio com uma certa
volatilidade para baixo. E agora o que a gente vê aqui nessa tendência? O preço já chegou próximo do fundo anterior, temos aqui uma probabilidade de não continuidade dessa tendência para cima, porém ainda está em construção. Precisamos entender se aqui já temos o fundo do diário, por exemplo, porque temos o topo, temos o fundo anterior, e essa tendência, que poderia estar saudável se atingisse um fundo ascendente muito distante do anterior, próximo do topo anterior, ela poderia dar essa pernada para cima aqui, mas não foi o que aconteceu. Então, como a gente já tem ali eu já mostrei para vocês ali os obstáculos que o preço enfrentou, agora a gente vê novamente ursos investindo aqui energia para baixo, justamente porque temos uma pernada ali do mensal, com a formação do topo muito forte, e a gente vem lá do semanal com uma fragilidade em continuar a subida. A gente vê essa estrutura aqui que touros criaram, touros estão tentando de todas as formas levar para cima. Isso aqui está mostrando uma certa fraqueza nessa continuidade. Tem muitos pontos relevantes aqui, de rompimento sem continuação. Lá no grupo do Telegram a gente chegou a comentar sobre isso. E agora a gente está vendo aqui o preço chegar muito próximo de um fundo anterior. Então há uma probabilidade da inversão dessa tendência para baixo. Mas nesse momento do preço aqui, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Tudo que eu vejo aqui é uma formação de suporte até o momento. Essa formação do suporte fez com que o preço viesse para cima, mas nada garante que ele vai dar continuidade. O que vai garantir é a gente entender como é que esse preço se formou aqui. Então vamos lá. Olhando um pouco mais atentamente, por isso que é importante a gente olhar aqui dentro dos fractais. O preço formou um suporte, ele já chegou muito próximo aqui, de dois eventos anteriores aqui, que são micro, com um rompimento sem continuação, mas o preço não desistiu ainda. Mesmo tendo um rompimento sem continuação, a gente não vê aquele comportamento, aquela característica de vir para baixo assim muito rápido. O preço está resistindo aqui dentro do 4 horas, que é muito importante. Então a gente precisa ver aqui. Olha só como é que o preço ele tem vários inside bars que acabou de romper um inside bars para cima. Aqueles que pensam que rompimento de inside bars é direção, a gente prova que não. Rompeu para cima e até o momento não deu continuidade. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar bem claro. Olha só, rompeu o inside bars para cima. Esse é um inside bars, esse também é um inside bars. Dois inside bars, rompeu para cima o primeiro inside bars aqui, logo na, na contagem aqui do novo candle, e já rompeu para cima sem continuidade até o momento. Mas será que vai continuar mesmo? Bom, precisamos entender aqui dentro de uma hora o que está acontecendo. Uma hora tem aqui uma tendência lateral, um padrão de equilíbrio. Padrão de equilíbrio é um padrão que gera uma incerteza na direção do preço. O que é um padrão de equilíbrio? Quando a gente vê aqui, esses topos e fundos afunilando na direção do preço, ó, funilando na direção do preço. Fundo ascendente, topo descendente. Agora, para dar continuidade ao padrão de equilíbrio, o preço vem aqui resistindo aqui, né? Porque depois da formação desse evento aqui, no tempo micro, passa a ser uma referência para gerar aqui uma resistência no preço. Então, esse padrão de equilíbrio está resistindo, mas em algum momento vai romper para algum canto. Muita gente pode chamar isso aqui de bandeira. Será que é uma bandeira? Tem formas muito mais inteligentes de olhar a bandeira, não pela figura, mas pela estrutura do preço, pelo comportamento do preço. E para não estender muito, percebam que o que acontece com esse preço aqui? O preço precisa mostrar para a gente aqui, o preço precisa mostrar para a gente aqui a formação de um topo no 4 horas. Precisa mostrar a formação de um topo no 4 horas. Então vamos apagar tudo, vamos lá no 4 horas. Olha só, temos fundo no 4 horas, possivelmente rompemos região de topo aqui do 4 horas, e agora, mesmo que ainda o preço não tenha vindo para a formação do topo, a gente já pode pensar que uma probabilidade desse preço vir formar uma nova tendência de alta aqui, uma tendência de alta que pode levar o preço até essa região aqui, que é uma região forte aqui,
onde é, ursos vão tentar atacar o preço para baixo. Então a gente vai ficar de olho nisso aqui. Por quê? Lá no diário ainda tem uma característica lateral, o preço vai ficar nessa região aqui brigando para cima e para baixo, gerando indecisão no mercado, mostrando que o mercado está indeciso, o mercado não sabe para onde vai ainda. Tem probabilidade de formação do fundo no mensal, tem probabilidade de inversão de tendência no semanal, mas ainda está muito verde ainda para a gente ver isso tudo. Então, Bitcoin, posso dizer que o preço está aqui no 4 horas, aguardando a formação de um topo, e até este momento, essa é a probabilidade, formação de fundo e depois continuidade de rompimento para cima. Porém, a gente precisa entender como que esse topo vai ser formado e principalmente como essa possível correção, que na verdade nessa característica do preço é um impulso, vai acontecer. Com essa formação dessa descida do preço, a gente vai entender se realmente o preço vai formar essa tendência de alta aqui no 4 horas ou vai dar só continuidade na tendência de baixa que já está acontecendo. Ainda estamos em tendência de baixa aqui no 4 horas. Bom, Bitcoin é isso. Olha só que como que a gente analisa o gráfico limpo, o gráfico simples e já extrai todas as informações aqui do mercado. Isso aqui é um reflexo do mercado, mercado de risco. Então, o mercado de risco está interessado em negociar ou é só vamos dizer assim, uma queima de largada para depois continuidade para baixo? Nesse momento do preço aqui, há essa indecisão, né? A gente consegue identificar que há uma indecisão e continuidade aqui na direção do preço, na verdade. Bora para Ethereum. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Ethereum. Vamos partir aqui do mensal. Nosso mensal, o que, que ele diz para a gente? Ethereum vem aqui de uma lateralização gigante. O preço está gigante aqui, lateralizando já há um bom tempo. É um range muito extenso, onde tem muitas oportunidades. Nesse momento macro, o preço vem aqui próximo novamente de um fundo anterior, ele já vem de característica de rompimento sem continuação, ó, de várias formas, formou o topo aqui do seu mensal, já chegou muito forte aqui perto do fundo anterior. Caramba, Ethereum vai disparar para cima? Nesse momento não mostra nada disso, nada disso. Ethereum aparentemente vai lateralizar por muito tempo ou até pode vir a preços muito mais baixos, dependendo de como esse preço se formar aqui. Se ele não der continuidade nesse fundo aqui, ele pode muito facilmente romper o fundo anterior ou ele pode continuar lateral aqui de longo prazo. Não temos ainda fundo no mensal, deve estar muito parecido aqui com o Bitcoin, nesse fundo do semanal, possivelmente fundo no semanal, só que aqui tem um detalhe já interessante, temos rompimento de mínimo aqui, e será que já vamos olhar para isso aqui como um topo do semanal? É o topo do semanal e depois desse topo aqui, o que, que vem? Vem nova pernada de impulso para baixo? Ou será que vamos construir aqui um fundo ascendente em algum momento para depois inverter a tendência para cima? Ó. Olha só, inverter a tendência para cima, fazendo um fundo ascendente, rompendo o topo anterior. Ethereum tem uma característica interessante aqui, que é o rompimento de mínima. Temos um rompimento de mínima aqui que aconteceu no dia de ontem. E agora, esse rompimento de mínima, será que vai fazer com que o preço crie aqui, ó, essa tendência de baixa aqui, ó, para dar continuidade aqui na formação do topo no semanal? Então é isso que a gente está investigando. Pode ser que sim, precisamos aguardar para ver se isso vai acontecer. Mas para isso, aqui dentro do diário, esse ponto do gráfico aqui, ó, precisava ter um rompimento de máxima. Será que a gente vai ver isso acontecer no dia de hoje, ou no dia de amanhã, ou no próximo dia? Será que a gente vai ver isso? Ou simplesmente o preço queimou a largada, foi para cima, não vai formar fundo e vem para baixo novamente, para a gente ver aqui o movimento único para baixo? Então, vamos olhar aqui para Ethereum também dentro do 4 horas, porque provavelmente essa é a característica principal desse movimento aqui, ó, muito parecido com o Bitcoin também, ó, vem até de 3 inside bars, ó, 3 inside bars mostra essa lateralização aqui, ó, 4 horas como é que, 1 hora como é que está aqui, ó, formando também padrão de equilíbrio. Então esse é um comportamento comum quando a gente vê o Bitcoin fazendo isso. Vamos partir para Sol aqui também, porque nosso tempo está curto.
Solana. Solana, olha só como é que a gente já tem uma tendência de baixa aqui em Solana. Solana também lateral aqui, muito tempo, ó, lateral. Solana mais fraca que Ethereum, inclusive. Ó, para quem viu aqui, ó, se você tem, se você acompanha os vídeos da Tríade, podem observar quando a gente cantou aqui a bola para esse possível ombro, cabeça, ombro, que nada mais é do que uma inversão de tendência. Pode ver que a gente cantou a bola aqui em algum vídeo anterior. Então, olha só o que aconteceu com o preço. Veio para baixo, rompeu o fundo anterior. Temos visivelmente aqui ó, uma tendência de baixa. E agora o preço, será que já vai buscar aqui o novo fundo? Muito parecido com o Bitcoin também. Não gosto de falar que é inside bars, porque não fechamos o candle, mas estamos trabalhando em um possível inside bars aqui. Ó. Então, criptomoedas trabalhando em um possível inside bars dentro de Solana. E o nosso semanal? O que está acontecendo aqui no semanal? Deve estar muito parecido também. Solana, Ethereum, Bitcoin são ativos que têm um grande market cap, né? Muitas pessoas investindo, então a gente vê uma característica muito parecida. Então vamos lá. Aqui provavelmente o preço está nessa tendência aqui, ó, em micro, aqui uma pernada no semanal, mas no diário, possivelmente uma tendência. Deixa eu apagar esses desenhos, que fica mais fácil da gente observar com clareza. Olha só, tendência de alta aqui. Temos uma tendência de alta aqui agora. Será que vamos partir para uma tendência de baixa já? Ou esse movimento aqui é um esforço dos touros em romper toda a barreira de urso para depois dar uma continuidade forte para cima? Até o momento, não estamos vendo isso não. Mas a gente precisa entender aqui das probabilidades, conjecturar ideias que estão dentro aqui de uma mentalidade mais objetiva. Tudo bem que a gente está analisando aqui algo subjetivo, mas a gente precisa ter algo a que se embasar. E o que embasa a gente aqui é a análise técnica baseada nos fractais da tendência. Então, essa leitura em vários tempos gráficos favorece que a gente entenda com maior profundidade o que está acontecendo no mercado. Então, olha só, o preço também chegou próximo aqui ao fundo anterior. Estamos vendo aqui essa possível vontade dos touros aqui em levar para cima, mas aí quando a gente entra no 4 horas, a gente tem ó, nesse movimento só um pouco mais forte talvez aqui, ó, se sustentando um pouco mais para cima do que Ethereum e Bitcoin, mas se Bitcoin for para baixo, é muito difícil que o sol suba. Então por isso que a gente tem Bitcoin aí como referência. Mas, olha só, o preço veio para cima, ainda está segurando aqui. O ideal é que ficasse acima desse topo aqui, porque mostra que realmente foi uma investida para cima no preço com eficiência. Então, olha só. Então, quando a gente olha aqui no 4 horas, a gente vê que essa intenção dos touros em levar para cima está muito forte. Mas olhando aqui dentro de uma hora, olha só como que a gente ainda não teve uma tendência de alta muito nítida aqui. Muito importante que touros mostrem aqui para a gente uma, uma força em levar para cima, com rompimento aqui de um topo anterior, formando aqui um fundo ascendente. Então essa é a visão que a gente precisa ter para bater o martelo. Senão isso aqui vai ser só realmente uma queima de largada, o preço vai voltar para baixo aqui, talvez até mais forte, porque se touros não tiveram eficiência para levar um preço para cima dessa magnitude, da forma que a gente olhou ali, principalmente no 4 horas, pode ser que seja realmente o último esforço dos touros em levar para baixo. Como a gente analisa momentos do mercado, a gente não vai dizer que realmente vem para baixo. Porém, visualmente, há uma grande expectativa que aqui também Sol venha montar um fundo ascendente em algum momento e depois romper um topo anterior. Mas nesse momento não temos nem fundo e nem topo, apesar desse movimento grande aqui para baixo. Então vamos analisar aqui o próximo ativo, Link. O que será que está acontecendo aqui dentro de Link, hein? Link USDT. Link, olha só como é que parece muito com aqui. Deixa eu tirar essas marcações, ó.
Olha como é que parece muito com Ethereum, essa parte aqui do gráfico, e também com Sol. Muito lateral, o preço já rompeu fundos anteriores. Ó, já rompeu fundos anteriores aqui, o preço certamente já montou um topo. Vamos investigar se já temos topo aqui, através aqui do semanal. Nitidamente temos tendência de baixa aqui. Em algum momento essa tendência se consolidou, veio para baixo. Estamos muito lateral aqui, o preço não consegue levar para cima com eficiência. Visualmente aqui o semanal está muito fraco. Através do diário a gente consegue ver melhor essa movimentação aqui, essa tentativa de movimentação para cima que a gente viu hoje, por exemplo. Na verdade, o mercado foi ontem, mas para a gente ainda é hoje. Olha só como se deu dentro de todo esse aglomerado de candles aqui. Isso aqui não quer dizer nada. Está com cara realmente aqui de uma bandeira de baixa que pode levar o preço para baixo. Que é dentro dessa bandeira, o que, que a gente vê aqui? Essa pernada do semanal, essa pernada do semanal, onde pode estar construindo agora uma nova pernada aqui. Essa é uma pernada de correção, essa é uma pernada de impulso. O mercado vem de uma tendência de baixa no semanal, ele pode construir novamente essa tendência aqui, ó. Então, através do diário que a gente vai ver isso tudo acontecendo aqui. Será que é isso? Novamente, esses gráficos são muito parecidos, olha só que interessante. E aqui a gente vê também essa vontade dos touros em levar para cima e agora o preço está aqui em sidebars também. Aqui não teve rompimento de inside bars. Olha como que as características mudam de ativo para ativo. O preço ainda está aqui nessa lateralização. Não temos rompimento de inside bars, o que só mostra para a gente, inside bars, galera, só mostra para a gente essa falta de volatilidade aqui, essa dúvida no mercado. Para isso que serve, essa dúvida no mercado. Então, entrando aqui numa hora, vamos entender o que aconteceu. Ó. Também, o preço está aqui formando um fundo acima do anterior, um topo abaixo do anterior, e aqui talvez formou um fundo. Bom, olha só como é que é um movimento que mostra aqui essa dúvida em negociação. Então fica lateral porque touros querem atacar, mas não tem força. Ursos querem atacar, mas não tem força. Mas o que manda, ó, segredinho, é essa movimentação para cima. Se isso foi dessa forma, tem que continuar. Se não continuar, tchau. Pode ser que vá para baixo. Nesse momento aqui é o que a gente vê. Vamos analisar agora hype. É a nossa sugestão lá dos membros do nosso grupo do Telegram. Hype, olha só que ativo muito novo ainda, não tem uma tendência definida. Ativo muito novo, não tem nada aqui que mostre assim para gente que a gente pode ter já de cara um caminho a seguir. Não temos nada aqui. Mas o que, que a gente vê? Então, já que é para analisar, vamos até onde a gente consegue ir aqui, ó. Temos essa pernada grande para baixo. Será que já vamos construir essa tendência aqui de baixa? Vamos ver aqui no hype. Vamos voltar aqui no mensal. Olha só como é que hype não está seguindo o mercado. Provavelmente o market cap é muito baixo, então a grana que entra aqui, ela modifica, né, o ativo, mas não segue muito o mercado. Pode ser que estejamos vendo aqui, ó, um topo já formado e aqui um fundo já formado. Temos um rompimento de mínima aqui, ó, indicando que vamos ver se no semanal essa direção do preço aqui, ela é uma tendência. Então aqui que vai mostrar para gente, ó. Ó, temos um desenho de tendência aqui, uma direção que a gente pode se embasar, ó. Um fundo, um topo, fundo ascendente, rompimento do topo anterior. Então, aparentemente, temos uma tendência aqui em hype. Só que aí um rompimento sem continuação até o momento. Bem interessante, né? Então, quer dizer, fundo no mensal, vamos voltar aqui no mensal. Fundo no mensal, e depois a gente, ó,
pode ver a construção do topo aqui novamente no mensal para vir para baixo, mas ainda não temos essa informação aqui, mas faz parte aqui da nossa conjectura sobre analisar ativos. Não dá para ter muito mais informação aqui de hype, também não vale a pena entrar. Bom, galera, é isso. Nossa análise especial aqui, nosso retorno das nossas análises aqui dentro do nosso ambiente de network, um ambiente aqui de estudos. Você que gostou do nosso tipo de análise, entre lá no nosso grupo do Telegram, comente, deixe suas sugestões, deixe seu comentário sobre os vídeos, faça perguntas sobre o nosso tipo de análise. A gente gosta de ensinar e a gente quer ensinar para quem realmente quer estudar. Esse tipo de análise é para quem tem a mente aberta para estudar. A gente não entrega sinal pronto, a gente não entrega nada que todo mundo entrega. Nosso conteúdo é muito diferente justamente porque é para ativar a mente de vocês. Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Ótima semana a todos. E essa semana temos mais vídeos. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.